Tem reforço no Corinthians, mas vídeo de hoje do canal do Nicola te conta a polêmica por trás dessa contratação. O jogador em questão é filho do patrocinador Master Alvinegro. Preciso te atualizar também sobre o São Paulo, porque Luiz Ubeldia não morre de amores por Rian Francisco. Já no Palmeiras, informação sobre longa invencibilidade que vai ser colocada à prova diante do Internacional. Preciso te contar também quais são os times interessados em Bernard do Atlético Mineiro. Por sua vez, Pedro Lourenço, Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, acaba de se tornar dono do quarto supermercado com maior faturamento do Brasil em 2024. Tem novidades sobre o Flamengo, São Paulo e mais perto do Santos, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Se perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre Pedro Raul, que vai tentar fazer valer a lei do ex nessa terça-feira no confronto entre Ceará e Vasco. O centroavante, que faz sucesso pelo vovô, esteve no Vasco da Gama em 2023, passagem apagada na oportunidade, 25 jogos, 9 gols e 3 assistências. Já no Ceará são 7 gols e 1 assistência em apenas 9 jogos. Quero contar também que Guilherme Arana teve uma lesão muscular na coxa direita confirmada. Essa lesão não teve um prognóstico, mas a tendência é que ele demore pelo menos um mês para voltar a jogar. Por falar em período de recuperação, Murilo, zagueiro do Palmeiras, só retorna aos campos na primeira semana de maio. Também teve lesão confirmada. Para completar a série de contusões, Thiago Silva, capitão do Fluminense, teve lesão constatada na coxa direita e deve voltar ao Fluminense em 4 semanas. Para completar o giro de notícias, quero contar sobre Bissoli, centroavante revelado na base do São Paulo e que virou o artilheiro do futebol na Tailândia. O número de gols dele supera inclusive o número de gols de Vinícius Júnior e Rafinha na atual temporada. Desde que foi contratado pelo Buriram da Tailândia, o Bissoli soma 44 gols em 57 jogos. Preciso falar sobre o Botafogo com um péssimo negócio, pelo menos até esse momento. Nathan Fernandes, comprado pelo Botafogo por 57 milhões de reais, tem até aqui apenas 5 minutos em campo, um confronto amistoso contra o Novo Horizontino. É que ele sofreu uma lesão na coxa no dia 7 de fevereiro pela Seleção Brasileira Sub-20. Retornou, se tratou, se recuperou e em amistoso contra o Novo Horizontino acabou sentindo. O amistoso aconteceu em 22 de março e voltou a treinar agora nessa quinta-feira da semana passada. A expectativa é de que o Nathan Fernandes possa se colocar à disposição o mais rápido possível, investimento altíssimo de alguém que até agora o Renato Paiva não pôde contar. Hora de falar sobre De La Cruz. Meio-campista do Flamengo acabou se envolvendo numa enorme polêmica por causa da sua esposa Vanessa Britos. Ela deu uma entrevista a uma emissora de TV não brasileira e essa entrevista acabou repercutindo bastante. Tudo porque ela se declara apaixonada pelo River Plate e garante que o De La Cruz voltará para a Argentina no meio do ano ou no máximo em dezembro. Dá uma olhada na declaração, abre aspas, sou apaixonada por futebol, mas sou o River Plate. Não consigo sentir paixão pelo Flamengo. É uma ferida que eu não consegui superar por causa da final da Libertadores. Sei que vamos voltar para o River. Não sabemos quando, se agora ou no fim do ano, mas em algum momento da vida voltaremos. O River nos deu muito. Para mim, o número 1 sempre será o Galhardo. Temos uma conexão que merecemos e queremos voltar. Essa entrevista acabou repercutindo para o próprio De La Cruz, que foi perguntado por dirigentes do Fla sobre o tema. Ele optou por dizer que a entrevista foi tirada do contexto. Cheguei a ouvir boa parte dessa entrevista e dá para dizer que não há nada fora do contexto, a não ser a declaração da Vanessa se dizendo apaixonada pelo River Plate e garantindo um retorno em breve. Só para completar o noticiário do Fla, queria contar que José Boto, o homem forte do futebol do Flamengo, acaba de fechar a contratação de Bruno Xavier, meio atacante de 18 anos de idade que pertencia ao Atlético e estava emprestado ao Corinthians. O Timão não conseguiu chegar a um acordo com o Atlético em relação à compra do atleta. O Flamengo fechou um contrato de empréstimo com opção de compra de R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos. Jogador que chega inicialmente para o Sub-20,
mas com a expectativa de ser utilizado em breve na equipe principal. Hora de falar sobre o Galo, quero te contar quais são os clubes interessados em Bernard. Depois do empate em 2-2 com o Vitória no último domingo, Bernard admitiu que pode deixar o Atlético em junho, na metade do ano, quando o Campeonato Brasileiro por aqui para. O Bernard afirmou que tem tido poucas oportunidades, que nesse 1 ano de Galo não conseguiu vingar e que por isso existe a chance dele voltar para a Europa. Nas sondagens, os clubes interessados estão especialmente na Grécia. Olympiacos, Panathinaikos e PAOK já procuraram Adriano Espadoto, representante do atleta, para abrir negociação. Bernard pediu para esperar, ele quer entender de que forma será utilizado pelo Cuca daqui até metade do ano. E se as oportunidades continuarem aparecendo com pouca frequência, é possível que o negócio saia. O Galo não vai criar dificuldades, nem a comissão técnica, nem a diretoria pretendem, por exemplo, exigir uma compensação financeira. Porque apesar de ter muito moral no clube e com torcedores, e também de ser um cara muito respeitoso e profissional no dia a dia, o Bernard tem um custo-benefício ruim. Jogador que ganha na casa dos 700 mil reais por mês e que desde que foi contratado disputou 41 jogos com apenas 1 gol e nenhuma assistência na atual temporada. São 15 partidas, todas saindo do banco de reservas. Só para completar, título de comparação, enquanto vestiu a camisa do Panathinaikos da Grécia, na última temporada, o Bernard tinha 49 jogos, 11 gols e 9 assistências. Parece que a química acabou não rolando. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Galo, você insistiria com o Bernard ou abriria a mão do atleta na metade do ano? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, tá bom? Quero falar agora sobre Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Pode estar irritado e chateado com os investimentos na Raposa. Foram mais de 250 milhões de reais com contratações de atletas, um aumento considerável da folha, que saltou de 12 milhões de reais por mês para 20 milhões de reais mensais. Apesar disso, o futebol não engrena. Já seu supermercado, sua rede de supermercados vai muito bem. Nessa segunda-feira houve a divulgação dos supermercados com maior faturamento em 2024. E a rede de supermercados do Pedrinho, Supermercados BH, pulou do 5º para o 4º lugar entre as empresas que mais faturaram no ramo. O número é impressionante. 21 bilhões e 200 milhões de reais de receita ao longo da temporada passada. Esse valor é bruto. Líquido vão sobrar para o Pedrinho algo na casa de 6 a 7%, que continua sendo bastante dinheiro. Importante contar que em 2023, quando era 5º colocado, o Pedrinho BH estava atrás do supermercado Pão de Açúcar, que é muito tradicional em São Paulo. Pois bem, a rede de supermercados BH conseguiu ultrapassar o Pão de Açúcar e hoje só está atrás do Carrefour com 120 bilhões de faturamento na temporada passada, do Açaí Atacadista com 80 bilhões e do Mateus Supermercados, rede de supermercados do Maranhão, que aparece em 3º lugar com 36 bilhões de reais. Quero falar agora sobre a chance de Sampaoli voltar à Vila Belmiro. Demissão de Pedro Caixinha nessa segunda-feira deu início à busca por um técnico. O CEO do clube, Pedro Martins, conversou sem sucesso com o Luiz Castro, Tite e também Dorival Júnior. Diante da negativa desses 3 técnicos, o Santos já fez uma primeira reunião nessa segunda-feira com Jorge Sampaoli. Há um novo encontro virtual marcado para essa terça-feira e, se tudo correr bem, como se imagina, a tendência é que o Sampaoli seja anunciado nas próximas horas como novo comandante do Peixe. Sampaoli, que já passou pela Vila Belmiro, deixando bons resultados. Foi em 2019, ele chegou a ser vice-campeão brasileiro. 65 partidas, 35 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. Grande problema da passagem do Sampaoli pelo Santos foi o relacionamento com alguns atletas e a forma como ele deixou o clube, exigindo uma série de contratações, e diante do descompasso entre os pedidos dele e as entregas da diretoria, o Sampaoli acabou se mudando pro Atlético Mineiro. Só para completar, importante lembrar que o nome do Sampaoli divide opiniões entre torcedores do Peixe, mas diante das negativas, especialmente do Tite e do Dorival, difícil imaginar um nome maior do que o do Sampaoli. Você gosta, não gosta? Utilize o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que ostenta uma longa invencibilidade, que será colocado em jogo nessa quarta-feira contra o Internacional, confronto dos mais complicados no Beira-Rio. O Palmeiras não perde fora de casa, somando todas as competições, há mais de 5 meses.
O último tropeço em 4 de novembro do ano passado, derrota por 2-0 para o Corinthians na Neoquímica Arena, jogo da 32ª rodada do Brasileirão. Desde então, o Palmeiras já disputou 10 partidas na condição, ou melhor, 13 partidas na condição de visitante, com 80% de aproveitamento dos pontos. O Internacional é hoje o único time da Série A invicto no futebol brasileiro. Jogaço, talvez o principal da rodada, da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. São dois candidatos ao título do futebol nacional. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, por que Luiz Zubeldia aproveita tão pouco o Rian Francisco? Essa pergunta que não quer calar entre torcedores do São Paulo. Levei o questionamento para uma pessoa muito próxima ao treinador argentino. E o que eu ouvi é de que o Zubeldia não tem nada contra o Rian Francisco, mas entende que ele está bastante distante, por exemplo, de Caleri e André Silva, que hoje disputam a condição de titular. Vale a lembrança de que o Rian Francisco tem apenas 14 minutos disputados no Brasileirão. Desde o fim do Campeonato Paulista, ele jogou 1 minuto contra o Sport e mais 13 minutos contra o Cruzeiro. No Paulistão, inclusive, Rian Francisco teve bem poucas oportunidades, numa clara demonstração de que pro Zubeldia o centroavante ainda precisa evoluir. Essa pessoa próxima ao Zubeldia afirmou que a participação do Rian Francisco no jogo é restrita a gols. Então, se ele marcar gol, ele vai ter uma participação mais ou menos. Se ele não marcar gols, ele quase não vai tocar na bola. Até por isso o Zubeldia tem insistido muito durante os treinos em relação a movimentações. Ele entende que o Rian Francisco precisa participar mais do momento sem bola e entender alguns movimentos que o centroavante do time dele precisa fazer. Para completar, também na visão do Zubeldia, o Rian Francisco vai ter um problema contra si, que é o fato de ser um centroavante com apenas 1,75 m de altura e 71 quilos. A condição física dele para o embate contra zagueiros vai ser sempre um problema. Eu consegui até perceber e concordar especificamente no jogo contra o Cruzeiro. Rian entra no finalzinho para jogar 12, 13 minutos e acaba sofrendo muito nos contatos e choques com os jogadores do Cruzeiro. De qualquer forma, se o Zubeldia pensa isso, a avaliação da diretoria do São Paulo é completamente diferente. E os dirigentes do São Paulo entendem que o Rian Francisco é uma das grandes joias do futebol brasileiro e que, se bem lapidada, pode se transformar em um excelente centroavante no time principal, como foi nas categorias de base. Pensamento parecido ao de clubes do exterior, tanto que PSG, Olympique de Marselha e Montpellier mandaram representantes para assistir ao confronto do São Paulo contra o Cruzeiro. No último final de semana eles estiveram no Morumbi, informação que foi trazida pelo meu amigo jornalista Eduardo Afonso. E você, o que pensa sobre Rian Francisco? Você está mais pro raciocínio e pensamento do Zubeldia ou concorda mais com a diretoria, imaginando que ele vai ter enorme futuro? Hora de falar sobre o Corinthians com contratação polêmica. O Timão acaba de registrar no BID, o Boletim Informativo Diário, a chegada de Danielzinho, 18 anos de idade. Mas por que da polêmica? Porque o atleta é filho do diretor executivo da Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians e responsável por um investimento superior a 300 milhões de reais nos próximos 3 anos. E o Corinthians, que se especializou em contratar vários atletas para base, que não tem conseguido performar, acaba de fechar mais esse reforço. Danielzinho, de 18 anos, que passou pelo Grêmio sem sucesso nenhum, apenas uma partida, vai integrar o Sub-18 do Corinthians. Aquela categoria criada especialmente pelo Timão, apesar da falta de calendário nacional para esse tipo de idade. O Corinthians havia criado e sustentado esse Sub-18 para uma série de torneios e disputas nacionais e internacionais, até agora nenhuma excursão. E a chegada do Danielzinho é mais uma suspeita entre tantas levantadas por conselheiros de oposição no Timão. Corinthians que já contratou quase 80 jogadores para as categorias Sub-17 e Sub-20 desde o início da gestão Augusto Melo. E por falar em polêmica, queria contar que nessa segunda-feira, Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians e braço direito do Augusto Melo, prestou esclarecimentos num depoimento à Polícia Civil. Ele, assim como o Augusto e o Sérgio Moura, são investigados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Desse depoimento, que durou 3 horas, Marcelo Mariano desmentiu Alex Cassundé, que era o laranja, no pagamento de comissão do Corinthians com a Vaidbet. Só para te explicar o que está acontecendo, Corinthians e Vaidbet haviam acertado um contrato de 360 milhões de reais pelo patrocínio Master por 3 anos. Só que
Corinthians estabeleceu a empresa do Alex Cassundé como responsável pela intermediação e, por isso, o Alex Cassundé receberia ao longo de 3 anos 25 milhões de reais em pagamentos de comissão. Constatou-se, descobriu-se que o Cassundé nunca havia participado de intermediação nenhuma. O próprio Cassundé afirmou isso em depoimento à polícia, algo que foi desmentido pelo Marcelo Mariano nessa segunda-feira. O que eu posso contar para vocês é que o depoimento do Marcelo Mariano não foi muito bem avaliado pelos responsáveis pela investigação, e a tendência segue sendo de que ele seja indiciado ao lado do Sérgio Moura e do Augusto. O Sérgio presta esclarecimentos e depoimento nesta terça-feira, o Augusto Melo tem depoimento marcado para essa quarta, o Augusto ainda tentou remarcar para a semana que vem, mas o delegado que cuida do caso não aceitou tal pedido. Só para completar de vez o Corinthians, queria destacar que o presidente alvinegro não apresentou na reunião dessa segunda-feira do CORE as contas do clube referentes a 2024. E essa é a terceira vez que ele promete uma data para apresentar essas contas e não cumpre. A nova promessa é de que isso vai ser feito até quinta-feira. O Augusto precisa aprovar suas contas no Conselho Deliberativo, sob o risco de ser afastado de forma definitiva da presidência alvinegra. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra. Tchau!